Olá pessoal, tudo bem? Antes tarde do que nunca, hein? Em pleno sábado à tarde, postando vídeo para uma prova na segunda-feira. Complicado, né? Mas vamos lá. Conforme prometido, aula de hoje sobre fatoração, né? Então, pelo conceito, nós precisamos entender que quando nós falamos essa palavra fatoração, que vem fatorar, significa você pegar aquele número ou aquela expressão e deixar ela na forma de um produto, ou seja, numa maneira de multiplicação, na forma de multiplicação, certo? Então, eu vou só exemplificar para vocês, deixa eu pegar aqui o pincel. No sexto ano, vocês já fatoravam, né? A gente fazia uma decomposição de números em alguns fatores primos. Então, lá no sexto ano, lembram? Quando eu pegava, por exemplo, o número 20 e falava assim para vocês, olha, o 20 ele pode ser escrito como 2 vezes 10. Certo? 2 vezes 10. O que eu fiz? Eu fatorei. Eu fiz uma decomposição. Já que fatorar é um processo de multiplicação, né, transformar aquele número num fator multiplicativo, eu já fiz isso, então eu fatorei o 20 como 2 vezes 10. Só que lá nós chegávamos, sempre que quando houvesse a oportunidade de continuar fatorando, decompondo aquele número, nós decompunhamos. Então, por exemplo, o número 10 ainda dá para ser decomposto, ou seja, fatorado. Ele pode ser escrito ainda como 2 vezes 5. Certo? Então eu tenho aqui um 2, 2 e 5, são números primos. Então, lá no sexto ano, a gente fazia uma decomposição de números, né? Nós estamos fazendo o que aqui? Fatorando. Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo 2 vezes 2 vezes 5, que dá 20. Ou então, eu posso 2 ao quadrado vezes 5. Então, esse resultado aqui é uma forma fatorada de escrever o número 20. Certo? A gente fazia esse processo, que era um processo das fatorações sucessivas, e nós tínhamos também o das divisões sucessivas. Então, lembram? Eu posso dividir aqui por 2, aqui eram só números primos, né? E aqui era sempre o resultado. Então, eu tenho aqui por 2, eu tenho como resultado 10, eu posso continuar dividindo por 2. Eu tenho o resultado 5, e depois por 5 para dar 1. Quando eu chegava no 1 aqui, encerrava a decomposição, né? A fatoração. E eu vinha aqui, ó, e escrevia como sendo 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 5, o 20. Então, lá no sexto ano, eu fazia duas decomposições, né? Então, eu fatorava o número 20 pelas decomposições, fatorações sucessivas, ou então eu fazia por divisões sucessivas. Então, isso é uma maneira de fatorar. Só que agora nós vamos ver a fatoração como uma fatoração de polinômios. Então, nós vamos fatorar números e letras ao mesmo tempo. E é um pouco diferente. A fatoração, o conceito de fatorar é o mesmo, mas a prática é diferente. Então, nós vamos ver agora 4 tipos de fatoração. Fatoração que nós chamamos de fator comum, ou quando nós colocamos esse termo em evidência. Nós vamos aprender a fatorar por agrupamento, nós vamos fatorar diferença de quadrados e nós vamos fatorar o trinômio do quadrado perfeito, que é o que nós vimos aí durante essas aulas anteriores em sala de aula, certo? Apenas uma revisão aí para a prova de segunda. Então preste bastante atenção nos 4 tipos de fatorações mais comum, ok? Então vamos lá para as 2 primeiras. Acompanhe comigo. Vamos lá, pessoal? Nós vamos aprender agora 2 tipos de fatorações. Primeiro, lembra que eu falei? Fator comum. O nome já diz, tem que ter algo em comum. Ou um número, ou uma letra. E aí agora a gente precisa prestar atenção em 2 coisas. Primeiro, letra em comum. Segundo, o número, né? Na verdade são 3. E principalmente, às vezes não precisa ser o mesmo número.
como está nesse caso, mas pode ser números que se relacionam, ou seja, existe alguma relação entre eles. Múltiplos, números pares, os critérios de divisibilidade, de repente tem dois números aqui que dá para ser dividido pelo mesmo número. Então vamos lá? Vamos por partes. Ó, primeiro, a mais simples de todos. Então nós temos aqui 3x mais 3y. Quem é o termo comum? Esse, né, o fator comum aqui é o número 3, não é? Ele aparece tanto nesse daqui quanto neste. Então o 3 é o termo comum. Então ele vai multiplicar o restante. Que restante? Aquilo que sobra. O que é o que sobra? Na verdade, não é o que sobra, é a divisão que você faz do primeiro termo da expressão pelo termo que está em evidência. Então, se eu pegar 3x e dividir por 3, vai sobrar quem? X. Porque os dois 3 se anulam ali, fica 1, né? E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 3x dividido por 3 fica então o x. Mais 3y dividido por 3 vai sobrar quem? O y. Então, na verdade, ó, este daqui é a forma 3 que multiplica x mais y, é a forma fatorada do 3x mais 3y. Como que você sabe se está certo? Você tem ainda a garantia quando você faz a volta, ó, o processo contrário. Não é distributivo aqui? 3 vezes x, 3x, 3 vezes y, 3y. Deu certo? Deu. Então, está fatorado, certo? A condição da fatoração é um fator multiplicativo. E eu estou falando de fator comum, ou seja, existe um elemento ali que é comum em todos os termos. Então é ele que vai multiplicar o restante da expressão. Pode ser o número, pode ser a letra, como pode ser um número e uma letra, conforme a gente vai ver aqui nos exercícios seguintes, certo? Segundo, nós temos 5x ao quadrado menos 10x. Quem é o termo comum? Letra, o x. Quem que eu pego, x ou x quadrado? Eu vou pegar sempre aquela letra, mesmo o número, que tiver menor grau, né? Então, se eu olhar aqui nas letras, quem é o menor grau? O x, porque o grau do x é 1, né? Quando não tem nada é 1. Então, eu pego sempre o menor grau. Eu não posso pegar o de maior grau, porque na hora que eu faço a divisão daquele termo, né, que está na expressão, pelo termo evidência, se eu pegar, vamos lá, ó, aqui não é o x, termo comum? A hora que eu divido 5x quadrado por x, vai sobrar quem? Vai sobrar o 5x. Eu consigo dividir x quadrado por x. Vai dar x, por isso que ficou x. Mas eu não posso pegar o x e dividir por x quadrado, porque aí vai dar um expoente negativo. E não pode ficar expoente negativo. Quando o expoente negativo, nós transformamos ele em fração. Não é isso que nós aprendemos em potenciação? Então, mas ó, voltando aqui, além da letra, que é x, o fator comum, nós também temos uma relação ali, ó, entre o 5 e o 10. O 10 é múltiplo do 5, o 5 é divisor do 10. Então eu vou pegar sempre o menor também. Porque se eu pegar 10 e dividir por 5, depois dá 2. Mas se eu pegar 5 e dividir por 10, não dá 2, dá meio, dá fração. Então nós vamos, ó, pegar o de menores, o menor aqui valor. Então 5x é o termo comum entre aqueles dois termos ali da expressão algébrica. Então vamos lá, ele que multiplica o restante. 5x ao quadrado dividido por 5x, concorda que vai sobrar para mim? X. Por que vai sobrar x, professor? Porque, ó, 5x ao quadrado, eu posso escrever 5x vezes x, é 5x ao quadrado, dividido por 5x. Eu não posso cancelar aqui, ó, dá 1, né? 1 é fator neutro da multiplicação. Sobra quem para mim? O x. Tanto é que quando eu faço a volta aqui, ó, 5x vezes x, volto no 5x ao quadrado. Tudo bem? Ó, 5x ao quadrado. Então nós temos aqui menos 10x dividido por 5x, vai sobrar para mim 2. Por quê? Ó, faz a volta. 5x vezes 2, 10x. Então eu encontrei a forma fatorada. Tome cuidado com os números, tá? Na fatoração. Porque se você não colocar o número também como fator em evidência, na hora que estiver aqui dentro do parênteses também não pode ter a possibilidade de fatorar. Eu não poderia ter um x aqui e um outro x aqui, porque aí não está na forma fatorada completa. E a fatoração que nós estamos vendo aqui, eu quero que seja feita na forma completa, certo?
Tudo bem? Terceiro caso. Terceiro caso não, terceiro exemplo aqui para vocês. 5x e 5, tá na cara quem é o fator comum. Quem é? 5. Então 5 vem em evidência. Que multiplica 5x dividido por 5, sobra o x. Isso mesmo. 5 dividido por 5. Nesse caso, eu tenho que pôr o número 1, porque a hora que eu faço a volta, ó, presta atenção. A hora que eu faço a volta, 5 vezes x, 5x, e 5 vezes 1, 5. Tá ok. Eu não posso desaparecer simplesmente com ele, porque ele é um elemento neutro na multiplicação, desde que ele esteja fazendo multiplicação com algum outro número ou com outra letra. Mas aqui ele não está fazendo com ninguém, é 5 dividido por 5. Eu não posso simplesmente ignorar e não colocar nada. Eu tenho que colocar 1. Tudo bem? Sempre confie na volta. Sempre faça a volta para ver se bate. Ok? Próximo exemplo, ó. A ao cubo e a à sexta. Termo comum, A. O grau, menor grau, é o cubo, né? Então, o A ao cubo é o termo em evidência. Quando eu pego A ao cubo e divido por A ao cubo, me dá 1. Mas A à sexta dividido por A à terceira, divisão de fração, né? O que a gente faz com os expoentes? Divisão de potência de mesma base. Subtrai expoente, 6 menos 3, 3. Certo? Então aqui, se você fizer a distributiva, você volta A ao cubo vezes 1 A ao cubo e A ao cubo vezes A ao cubo, A à sexta. Então essa daqui é a forma fatorada. Aqui, x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Cuidado que embaralha o olhar aí, embaralha de repente as vistas, a gente não... tem que tomar cuidado, tá? Então, ó, concentração, foco, sabe? Não perca tempo com distração com outras coisas, é você ali, ó, e a avaliação, certo? Então, ó, x e y, quem é o fator comum? X e y. Então nós vamos pegar o de menor valor, certo? Então o menor valor aqui, ó, menor grau, né? É o x e o y. Então eles vão multiplicar o restante. Quando eu divido x ao quadrado y por xy, concorda que vai me sobrar só um x? Porque o y vai virar 1, vai virar fator multiplicativo aqui. 1 é neutro. X ao quadrado dividido por x dá um x, por isso que sobra só x. Xy ao quadrado dividido por xy vai me sobrar agora aqui só o y. Então aqui é finalizado a forma fatorada dessa expressão aqui por esse tipo de fatoração, colocando um termo em evidência. É o fator comum que vai em evidência, certo? Então vamos embora, estamos indo. Ó, 2ax mais 2ay. Só de falar você já sabe que é o termo comum, não é? 2a. Então o 2a ele vem aqui, ó, como fator comum. Quem sobra lá, ó? Quem ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar o x, que vai sobrar, mais o y. Confie na volta, tá? Ó, faz o processo de volta. 2a vezes x, 2ax, 2a vezes y, 2ay. E tudo ok. Então esse processo é o processo do fator comum. Ele é simples. Só que só cuidado com os números, tá? Porque de repente pode ter números aí, nós vamos ver no agrupamento, eu deixei um exemplo aqui, que os números também, caso tenha alguma relação, precisa entrar em evidência. Ele é fator comum também. Vamos para o agrupamento? Ó, o agrupamento, o nome já disse, eu vou agrupar. Pode perceber aqui, ó, que nem todos os termos são comuns. Eu tenho 6, 6, mas cadê 6 aqui? Não tem. Eu tenho x aqui, mas eu não tenho nos outros. Então nem todos os termos são comuns, mas eles podem, né, ser fatorados por agrupamento. Eu vou pegar aqueles que são comuns. Então, por exemplo, eu posso pegar esses dois aqui e fatorar separadamente, como eu posso pegar esses dois que também tem termo comum entre eles e fatorar. Professor, mas eu não peguei o primeiro e o segundo. Eu vou pegar então o primeiro com o terceiro, porque eu tenho x aqui e x aqui. Olha, muito bem, eu vou pegar o 6y com o ay. Pode fazer isso? Pode. Dar resultado diferente? Claro que não. O resultado é igual. Né? A forma, quem você pegou, a ordem que você pegou não importa. O importante é que você faça o agrupamento. Então, vamos lá. Ó. 6x mais 6y, o 6 é termo comum. E vai ficar lá, 6x dividido por 6 vai dar x, mais 6y dividido por 6 vai dar 6y dividido por 6 vai dar o y. Mais, vou fatorar esses dois agora aqui, ó. Quem é termo comum? O a. O a vai multiplicar ax dividido por a, sobra o x. Mais,
AY dividido por A vai sobrar para mim o Y. No agrupamento, sempre quem está aqui dentro do parênteses é sempre o mesmo. É sempre o mesmo termo. E eu tenho duas passagens, é uma passagem a mais que essa, porque essa daqui, se você identificar todos os termos em comum, numa tacada só, você já resolve e fatora. Nesse aqui não, como é por agrupamento, primeiro eu vou agrupar e encontrar quem é o fator comum entre eles. E eu já descobri quem é o x mais y. Agora eu volto naquele processo, fator comum, x mais y, coloco ele em evidência. X mais y que vai multiplicar quem sobrou. Quem que sobrou aqui? Sobrou o 6 mais A, ó o A aqui. Então ele vai multiplicar o 6 mais o A. Essa é a forma fatorada dessa expressão aqui. Como conferir? Já sabe, né? Ó, pode fazer a distributiva que você encontra a forma, a expressão algébrica ali em cima. Certo? Então essa é a diferença do fator comum para o agrupamento. Próximo. Vou fatorar aqui, ó, esses dois primeiros, depois esses dois aqui, porque eu já identifiquei que aqui tem termo comum e já identifiquei que tem termo comum, mas nem todos têm um termo só em comum, por isso que chama agrupamento. Então nós vamos lá, ó, nós vamos aqui, M é o termo comum, menor grau é o M que multiplica quem, ó, vai sobrar um M, certo? Que M ao quadrado dividido por M dá M, mais mx dividido por M vai sobrar quem? X. Professor, se você falou que tudo que der dentro do parênteses de um lado vai ter que dar do outro também, então não vou perder nem meu tempo em fazer o outro lado? Claro que vai. Porque às vezes a expressão não tem como fatorar, a expressão já está na forma fatorada. Então, esse é o lance. Quer ver? Ó, mais mb mais bx, quem é o termo comum? B. B que multiplica quem? Quem sobra? Mb dividido por b, vai sobrar o m. Mais bx dividido por b, vai sobrar quem? X. Coincidente não, né? Claro que vai dar m mais x. Professor, mas não deu m mais x. Cuidado, se você fez todas as contas certas, é porque essa expressão já estava na sua forma fatorada. Não era possível fatorar. Eu não vou colocar isso na prova, vocês vão fatorar normalmente. Tudo bem? Não vou judiar, ficar tentando enganar vocês. Até porque não há propósito para isso. Então, ó, eu tenho aqui, quem é o fator comum entre eles? M mais x, nos dois? Volto naquele processo. Então, M mais x é o termo comum, que multiplica quem? Quem está aqui, ó, M mais B. Professor, se fosse menos aqui, tudo bem, seria menos, né? Seria M menos B. Tudo acompanha o sinal, certo? Então, aqui, ó, M mais B. Pronto, essa daqui é a forma fatorada dessa expressão aqui. Tudo bem? Estão entendendo? Espero que eu esteja ajudando, viu? Aqui que eu queria falar com vocês, ó, eu encontrei o x e o x aqui como termo comum. Aqui, ó, quem é o fator comum desses dois? Os números. O 4 e o 20 tem toda a relação. O 20 é múltiplo de 4 e o 4 é o divisor de 20. Então existe termo comum ali, tá? Então aqui, ó, x ao cubo menos x ao quadrado, quem é o termo comum? X quadrado. Então nós vamos para colocar o x quadrado em evidência. Que multiplica x ao cubo dividido por x ao quadrado, x, sobra x, menos 5x quadrado dividido por x quadrado, sobra só para mim o 5. Mais, entre o 4 e o 20, o 4, porque o 20 é múltiplo, então vem o menor deles. O 4, que multiplica quem? X, que é o que vai sobrar aqui, 4x dividido por 4, x, menos 20 dividido por 4, 5. Olha, deu aqui, ó, x menos 5 com x menos 5. X menos 5 é o fator comum, x menos 5 é o fator comum, que vai multiplicar quem? O x quadrado mais 4, ó, mais 4. Essa é a forma fatorada dessa expressão aqui, ó, algébrica. Então eu mostrei para vocês dois tipos de fatoração inicialmente. Fatoração pelo fator, colocando um termo em evidência, e fatoração por agrupamento. Certo? Então nós vamos na sequência, no vídeo mesmo, depois eu edito ele, nós vamos fazer outros dois tipos de fatoração. Fatoração, diferença de quadrados e o trinômio do quadrado perfeito. Tá bom? Então continuando aí na aula, simbora, espero que eu... Vamos lá, pessoal, ó, mais dois tipos de fatoração. Fatoração da diferença de quadrados
e a fatoração do trinômio do quadrado perfeito, certo? Isso aqui eu vou voltar um pouquinho em produtos notáveis, porque em produtos notáveis você desenvolvia aquele produto, que nós chamamos de notáveis, e chegava em determinado resultado. Agora, o que eu estou fazendo? Eu dou o resultado, e você chega para mim, quem é o produto notável? Isso é fatoração também, certo? Então, diferença de quadrados. Vocês lembram que quando eu passava assim para vocês, ó, produto da soma pela diferença de dois termos, que era o nosso terceiro caso de produtos notáveis. O que vocês faziam? A vezes A ao quadrado, A vezes B, A vezes menos B, né? Dá menos AB. Depois vinha para o segundo aqui termo, ó, B vezes A, AB positivo. E B vezes menos B quadrado. O que acontecia com os termos do meio? Eles se anulavam, porque um é positivo e o outro é negativo. São as mesmas letras. Então eles se anulam, dá zero. Sobra quem para mim? Sobra aqui, ó, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Certo? Só que na forma prática, vocês olhavam o exercício e falavam, ah, é fácil, eu não vou fazer toda a distributiva, o que eu faço? Eu pego o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, em todos os casos eram assim, conforme teve inclusive na avaliação passada. Então agora, nós estamos fazendo exatamente isso. Eu te dou a diferença de quadrados, e você fala para mim da onde ele veio, ou seja, fatore ele, porque ele também vai ficar num processo de multiplicação. Então qual que é a regra? Ela é simples. Você vem aqui, ó, tira o quadrado do primeiro termo, tirar é extrair, né? Ou colocar dentro da raiz. A raiz quadrada de x ao quadrado, nós aprendemos que é quanto? X. Então, ó, x menos raiz quadrada de 4 é 2. X menos 2. Se eu sei que a diferença de quadrados vem do produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, não tem problema a ordem dos sinais, eu entendo que x menos 2, multiplicado pelo seu oposto, que é o x mais 2, oposto não, pelo sinal contrário aqui, resulta no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto, eu fatorei. Então, ó, eu fatorei, eu deixei na forma de multiplicação os elementos que eu precisava. Se eu fizer essa distributiva aqui, eu chego em quem? No x ao quadrado menos 4, porque os produtos notáveis já me diziam. Quando eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos, qual é o resultado dele? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu estou te dando o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e você me fala de onde veio. Entendeu que é o processo contrário que nós já fizemos do produto notável? Aí fica simples de resolver exercício assim, certo? Dá uma olhada nesse daqui. Você tem que olhar que os dois termos são quadrados, porque se eles não forem quadrados, não é mais diferença de quadrados. 4x quadrado veio de um quadrado. Tira a raiz desse 4x quadrado. Vai ficar quanto? 2x. Menos ou mais, tanto faz. Certo? Raiz de 16, 4. Então você sabe que ele veio num processo de multiplicação da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, tanto faz, não importa a ordem. Então ele veio desse produto aqui, ó, dessa fatoração. Então nós fatoramos aqui, ó, dois exemplos bem rápido, simples de tudo, que é o terceiro caso de fatoração, que é a diferença de quadrados. Todos são assim? Todos são assim. E se eu fizer a distributiva aqui, professor, certeza que cai nesse daqui, cai no x quadrado menos 4? Você quer a prova disso? Vamos lá então, ó. X vezes x. Vou pôr aqui, ó, x quadrado. X vezes mais 2, mais 2x. Menos 2 vezes x, menos 2 vezes x. Menos 2x e menos 2 vezes 2, menos 4. Quanto que é mais 2 menos 2, mais 2x menos 2x? Você concorda que anulam? Então eu posso cancelar. Quem sobrou? Quadrado do primeiro, aqui, ó, menos o quadrado do segundo aqui, ó. Certo? Confirmado? Então esse é o terceiro caso de fatoração. Quarto e último caso, trinômio do quadrado perfeito.
Quando nós aprendemos produtos notáveis, o primeiro exemplo que eu passei foi esse, não é? Eu disse a vocês assim, ó, você pode fazer a distributiva, porque a mais b elevado ao quadrado é a mesma coisa que a mais b que multiplica a mais b. Ou, é o que eu vou fazer aqui agora, você pode aplicar a forma prática. Qual que é a forma prática? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então esse daqui é o trinômio, que nós chamamos trinômio do quadrado perfeito. Por quê? Porque começa com o quadrado do primeiro, quadrado do último termo, e o termo do meio é 2 vezes, é o dobro, né? Do produto desses dois termos. Então, eu posso afirmar que isso daqui vem disso daqui. Olha os exemplos. É um trinômio? É, tem 3 termos. Eu só preciso ver se ele é trinômio do quadrado perfeito, porque nem todos são quadrado perfeito. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês dão uma analisada rápida, simples de tudo. Primeira coisa que você vai fazer, ó, vou pôr aqui, tá? Setinha para a gente fazer a continuação aqui. Você vai tirar a raiz do primeiro, qual que é a raiz de x quadrado? X. Qual que é a raiz de 16? 4. Muito bem, você tem então o primeiro termo e o segundo termo. Por que o segundo termo? Não começa com o quadrado do primeiro? Tá aqui. Não termina com o quadrado do segundo termo? Então você já sabe que o primeiro termo é esse e o segundo termo é esse. O que falta para você? O termo do meio é o que vai determinar o sinal da operação. Não é positivo? Então você sabe, ó, x mais 4 veio da onde? Desse produto notável aqui, ó, ao quadrado. Então você precisa confirmar. O primeiro termo é esse, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, 2x, que multiplica o segundo, 4. 2x vezes 4, 8x. Deu certo. Mais o quadrado do segundo termo. Quadrado de 4, 16. Então, da onde veio esse trinômio aqui, esse resultado? Veio desse produto notável aqui, ó. Veio nessa forma fatorada. Ah, mas cadê? Você falou que fatoração é um processo de multiplicação, mas ele é. Eu escrevi aqui reduzido, mas ó, x mais 4 que multiplica x mais 4. Não é a mesma coisa que x mais 4 ao quadrado? Está no processo de fatoração. Não é a mesma escrever assim ou assim. Tudo bem? Porque a potência é multiplicação. Por isso. Fácil? Então vamos lá. Segundo exemplo. Raiz quadrada de x. Ao quadrado, né? X. Raiz quadrada de 25. 5. O termo do meio não é o termo que determina o sinal da operação? Menos, porque é menos 10x. Então, da onde veio essa conta? Ó, ao quadrado. X menos 5 ao quadrado. Será que dá certo? Dá, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, 2x, que multiplica o segundo, 5. Então, dá 10x. Mais o quadrado do segundo termo, 25. Então, esse trinômio aqui, ele é do quadrado perfeito, e a forma fatorada dele é x menos 5, que multiplica x menos 5. Ou, simplesmente, x menos 5 ao quadrado. Entenderam que eu estou fazendo o contrário dos produtos notáveis? É a fatoração. Ok? Dá uma olhada nesse caso aqui, ó. X quadrado, a raiz é x. A raiz quadrada de 49 é 7. O sinal do termo do meio é mais. Será que ele veio disso daqui? Eu preciso garantir. Como é que eu garanto? Com o termo do meio. O termo do meio é 12x e o termo do meio, como que ele é visto, o termo do meio? 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo. Ou o dobro do produto desses dois termos, dá na mesma. Então, ó, 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, 2x vezes 7, 14x. E o que está aqui? 12x. Precisa dar certo, porque se não der certo, isso daqui, ó, não se fatora e ele não é trinômio do quadrado perfeito. Então ele não se encaixa na fatoração de trinômios do quadrado perfeito. Ok?
Então nós vimos aí, ó, mais dois tipos de fatoração e os dois últimos. Diferença de quadrados, que a gente retoma os conceitos de produtos notáveis, e o trinômio do quadrado perfeito. Espero que vocês tenham entendido e vamos colocar isso em prática. Nós vamos fazer alguns exercícios agora, ok? Obrigado. E aí, pessoal, vamos lá? Coloquei dois exercícios aqui rápidos para serem resolvidos, certo? Tem esses exercícios na avaliação, com números diferentes, mas só para vocês entenderem o raciocínio. Ele é simples, certo? Então aqui ó, tá pedindo para calcular a área colorida. Então essa área aqui, ó. Perceba o seguinte, a primeira coisa, x por x é porque todo esse pedaço aqui é um quadrado. Tudo bem? 7 por 7 é porque também é um quadrado. Você concorda que se eu calcular essa área inteira e tirar esse daqui, me sobra quem? Me sobra só a parte colorida. E não é a parte colorida? Calcule a área colorida, a parte colorida aqui ó, da figura. Que engraçado, ó. Diferença de quadrados. Falou em área colorida, dá uma analisada na figura. São quadrados, ó. Qual que seria a área total aqui se fosse x, né? X ao quadrado, se fosse a área total, menos esse pedaço aqui. Quanto que dá a área desse pedaço? Não dá 49? 49. Olha aqui, ó, que relação que nós vimos em fatoração, porque está pedindo para calcular a área. A área seria isso daqui. Mas, ó, fatore o resultado. Vamos fatorar? É diferença, ó, menos diferença de quadrados. O que a gente faz mesmo? Tira o quadrado do primeiro, tira o quadrado do outro, raiz de 49 é 7 de x ao quadrado é x. Lembram? Um positivo e o outro negativo, ou um negativo e o outro positivo. Porque é a diferença de quadrados, é o produto da soma pela diferença, ou diferença da soma pela soma. Certo? Então eu fatorei, ó, deixei no fator de multiplicação. Certo? Aqui, ó, a resposta passa a ser essa daqui. Simples assim. Você bate o olho e fala, nossa, o que eu vou fazer? Parte colorida, mais fatorar. Simples assim. Ok? Muito simples mesmo. Aqui 3 exemplos. Eu já estou avisando que os 3 exemplos aqui, exercícios, é trinômio do quadrado perfeito. Eles são. Então você não vai precisar ficar preocupado se ele é ou se ele não é. Ele é, porque eu já afirmei no enunciado. O que eu quero? Que você encontre o termo que está faltando. Essas lacunas aqui, ó, esses espaços que cabem exatamente o terceiro termo do trinômio. Então como que a gente faz? Vamos pelo nosso conhecimento em produtos notáveis. Já que trinômio do quadrado perfeito veio de um produto notável, a gente não começa com o quadrado do primeiro? Aqui, ó. Para ter dado x ao quadrado é porque o primeiro termo é quem? X. Bom, o termo do meio, né, o que determina o sinal, menos. Agora, falta o último termo. É alguém ao quadrado, porque o último termo é ao quadrado. Mas o termo do meio não é 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo, mas o segundo eu não sei. Mas 2 vezes x é 2x. Para dar 10x, é porque o segundo termo vale quanto? 5. Então, da onde veio esse trinômio? Desse produto notável. X menos 5 ao quadrado. Então, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Qual é o quadrado de 5? 25. Pronto, achei o termo que estava faltando. Mas eu preciso passo a passo, pelos conceitos que você já tem de produtos notáveis. Certo? Olha esse daqui. Aqui quem está faltando é o termo do meio. É o mais fácil. Porque você tira a raiz aqui, ó, o quadrado desse primeiro termo. Ele veio do 2x, certo? Porque ele ao quadrado dá o 4x ao quadrado. E olha o quadrado aqui, ó. Tira quadrado de 9. Opa! Raiz quadrada de 9, 3. Sinal do meio é positivo, ele veio desse produto notável aqui, ó. 2x mais 3 ao quadrado. Então é o quadrado do primeiro, tá aqui. Mais 2 vezes o primeiro, 4x, vezes o segundo,
12x, que é o termo do meio, mais o quadrado do segundo termo. Pronto, achamos o termo que eu precisava, o termo do meio. E agora eu deixei o primeiro termo aqui, ó, faltando. Então vamos lá, vamos tirar o quadrado aqui, ó. Ah, desculpa, faltou aqui, ó, quadrado. Vamos tirar o quadrado de 4y ao quadrado. Vai ser 2y. Então você sabe que o segundo termo é 2y. O primeiro você não tem, você não sabe. Mas o do meio é 2 vezes o primeiro, que você não sabe, vezes o segundo não é 2y. Então 2 vezes 2y não é 4y? Para ter dado 4xy, é porque o primeiro termo é quem? X, não é? Então, o sinal de mais, então ele veio do mais aqui, ó, o sinal positivo, que é o termo do meio que determina o sinal da operação, elevado ao quadrado. Então, ficou fácil aqui o primeiro termo. O primeiro termo é o quadrado do primeiro? Pronto, quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. São exercícios simples, pessoal. Tá na prova, vocês vão ver que tá, eles estão lá, simples de serem resolvidos. Ok? Espero que vocês tenham entendido esses 2 exercícios aqui. E boa sorte na prova, façam com calma, estudem ainda, vocês têm um domingo para estudar, dê uma olhada no vídeo, treinem em casa, os exercícios que foram passados no caderno, no livro. Vocês sabem que normalmente os exercícios saem do livro, às vezes com numerações diferentes, mas as ideias são as mesmas. Ok? Eu não posso também ficar inventando muita coisa, porque eu quero saber se vocês realmente aprenderam aquilo que foi passado, que foi importante para vocês. Ok? Lembrando que a segunda parte é geometria. A parte de geometria eu não farei vídeo, porque vocês fizeram um trabalho aí intenso de geometria, polígonos, valor de um ângulo interno de um polígono, soma dos ângulos internos de um polígono regular ou de qualquer polígono. Então, fiquem atentos aí na geometria também um pouquinho, tá bom? Então, boa sorte, obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, obrigado pelo carinho também, pelo respeito e até segunda-feira. Até logo.